Agora é onde eu apanho aqui para colocar o título. Vamos lá. O título. Olá, pessoal. Olá. Tô aqui, agora é a hora que eu apanho para colocar o título. Camila, Fernando, Félix. Oi, pessoal. Só esperando o Bruno entrar aqui. Vocês me viram no Pingos hoje? Kika, Denise, Fernando, não recebi ainda. Manda o e-mail para aquele e-mail que eu deixei nos stories. Belém do Pará, ô terra quente aí. Manaus, também é quente Manaus, já joguei Manaus aí. André, Adriane, Pedro, Malu, querida, Lucas, Bruno. Gente, como que eu faço para colocar o título aqui? Vamos lá. Eu fiz uma vez com a Renata e depois falei, não sei fazer mais. Pernambuco, Minas Gerais, tlim. Fortaleza, ô terra boa que é Fortaleza também. Gabriel, nome lindo, Gabriel. Gente, me ajuda a colocar o título nisso aqui. Como é que eu faço? Aqui? Não. Aqui é filtro. Quem gosta de filtro é a Mari. Aqui? Não. Rio, Rio é minha segunda terra, que eu amo, de paixão. Vamos ver se o Bruno já... Thaís, meu amor, escreve e fixa onde? Onde que eu escrevo e fixo? Não é no comentário. Ó, se eu aperto o comentário... Não é, gente, é em outro lugar. Quer ver? Ó, vou escrever, ó. Conservadorismo americano. Post, só me dá a opção de post. Não dá a opção de fixar. Ó, quer ver? Vai sair no comentário de vocês, ó. Quer ver? Aí. Saiu no comentário. Agora fixa como, gente? Ai, meu filho tá numa ligação. Achei. Foi. Que bom. Deixa eu ver se o Bruno já entrou. O Bruno já entrou, não, né? Aí eu tenho que ver aqui, né? Como é que... Deixa eu ver se o Bruno já entrou. Renata Fraga, meu amor. Bruno, ei, você tá aqui. Ei, meu querido. Olá, tudo bem? Tudo bom? Eu já estou aqui desde as 21 horas, em ponto. Eu tava aqui tentando fixar o comentário. O Gabriel tá numa ligação. E você sabe que eu sou a Jurássica no nosso trio, eu, Mari e Renata. Eu sou a negação. Elas falam, gente, baixa o não sei o que, não sei o que. E eu falo, tá, o que é isso? Não tem problema, o importante é que conseguiu. Aliás, que é uma coisa que eu não sei fazer, que eu preciso aprender. Aí, Fixar o título. tá vendo? Mas a sua mulher, ela é rápida. Bruno, É verdade. eu tenho que te agradecer muito, primeiro, pela sua
senhora sua esposa, ter se tornado uma grande amiga, uma irmã, mas a Mari que nos desculpe, mas já éramos amigos antes da Mari, né, Bruno? É verdade. E então eu sempre te tive assim, desde que eu me interessei por ciência política e comecei a estudar, sempre te tive como um norte. Eu quero escrever daquele jeito, eu quero falar daquele jeito. Então, muito obrigada, meu amigo, por não apenas pela amizade, mas por ser uma inspiração, um profissionalismo que você tem, um comprometimento com a história, com o profissionalismo. Saiba que é uma honra ser sua amiga e poder dividir aqui essa live com os meus seguidores e com tanta gente que eu tenho certeza que pensa como eu. Imagina, a honra é toda minha. Obrigadíssimo pela amizade e pelas palavras gentis. Estou sempre à sua disposição. Bom, Bruno, vamos lá. O Bruno do curso, o curso do Bruno foi, pensando em inglês, o curso do Bruno, gente, foi uma coisa tão fantástica, mas foi assim, e agora quem vai dar spoiler sou eu, que você vai abrir uma turma nova, porque a Mari já deu esse spoiler, né? E tem uma parte do seu curso, Bruno, que é tão assim, é tão clareadora que quando você explica, né, sobre o conservadorismo, sobre o liberalismo, eu acho que antes da gente entrar nos pais fundadores e no conservadorismo americano, que tem as suas particularidades, né? Eu queria que você, se você pudesse colocar duas, três diferenças, né, que as pessoas confundem muito, acham que é a mesma coisa. Eu até separei aqui hoje um discurso do Barry Goldwater, que foi candidato a presidente aqui dos Estados Unidos em 64, e que ele critica exatamente isso, que hoje no Brasil é em moda, né? Ah, eu sou conservador nos costumes e liberal na economia. Aliás, é uma frase que eu nunca entendi, né? Isso parece cruzamento de boitatá com curupira. É, bom, acho que a principal diferença, assim, ou talvez uma diferença que seja clara para identificar as duas coisas, é que o liberal ele tem a liberdade como basicamente como instrumento e finalidade, quer dizer, meio e fim. Então o liberal está sempre, estou falando do liberal clássico, né? Ele está sempre olhando, tendo como parâmetro a liberdade para olhar o mundo como padrão de julgamento e para fazer escolhas, né? Então no fundo as escolhas dependem daquilo que vai levar a um maior ou a um menor grau de liberdade. E claro, como muita coisa chegou ao Brasil recentemente, sei lá, 10 anos para cá, a ideia de liberalismo clássico com a de pensamento libertário ela ficou muito vinculada. Isso é um problema que começou nos Estados Unidos, aliás. Ao mesmo tempo que a palavra liberal ela foi apropriada pela esquerda americana, né, representada aí por esse modelo de social-democracia do Partido Democrata, os liberais clássicos americanos, durante bastante tempo, passaram a se chamar liberais clássicos e não só mais liberais, porque o termo foi perdido para a esquerda, mas, ao mesmo tempo, muitos liberais clássicos começaram a se autodefinir como sendo libertarians ou libertários, né? E, aliás, a confusão aumenta quando pessoas que se declaram eleitoras do Partido Republicano, ou seja, vinculadas ao conservadorismo americano, também se declaram libertárias. Aliás, tem quadros do Partido Republicano, como o Ron Paul, que está aposentado, e o Rand Paul, que é o filho dele, continua atuante, são membros do Partido Republicano e se declaram libertários, porque o Partido Republicano acabou agregando muitas correntes políticas diferentes, tanto conservadores, digamos, clássicos, quanto libertários, quanto liberais clássicos. Então, o que acontece vindo essa discussão para o Brasil é que, claro, como a gente não tinha o hábito, né, de discutir conceitos ou até aplicar esses conceitos na política
e também como uma forma de se autodefinir politicamente, vários termos eles foram sendo sobrepostos. E a gente chega a essa ideia de conservador nos costumes e liberal na economia, o que causa alguns problemas muito sérios, porque quando se fala assim, conservador nos costumes, que costumes são esses? Se você tem como base do conservadorismo, claro, respeitar os costumes, mas os costumes não se está tratando de costumes de forma geral, ou seja, todos os costumes ou todas as tradições, mas aquelas que não só resistiram aos testes do tempo, mas que são benéficas, são positivas. Então, quando se fala conservador nos costumes, sem dizer exatamente quais são, o que são esses costumes, isso fica muito vago, portanto, não é adequado se definir como conservador a partir disso. No caso do liberal na economia, aí você tem um problema, porque quando você fala que é liberal na economia, você está assumindo a perspectiva liberal completa para defender uma certa corrente econômica. E não simplesmente você dizer que é conservador e defende uma economia de mercado, ou uma economia de livre mercado. Parece uma bobagem, mas não é. O fato de você defender uma economia de livre mercado não é a mesma coisa de você se definir como liberal na economia. Porque se você se diz ou se autoqualifica como liberal, você tem que assumir ou comprar o pacote inteiro. Que faz com que a sua visão sobre liberdade ela esteja acima da própria economia. E não é o que um conservador faz. O conservador tem uma visão horizontal de várias coisas e coloca a liberdade no mesmo plano da ordem, no mesmo plano de valores e princípios para tentar harmonizar esses elementos de forma conjunta, para que eles funcionem de forma e concorram de forma paralela. Não é um que o liberal clássico faz. Isso que você falou, Bruno, reflete exatamente nesse... Tem uma parte de um livro, tem vários livros aqui sobre conservadorismo na América. Tem um que é muito bom, que ele junta vários políticos, vários autores, que é esse aqui, ó, Conservadorismo na América desde 1930. E foi nesse livro que eu achei esse capítulo que o Barry Goldwater escreveu em 1964. O Barry Goldwater foi, na verdade, a gente tem que agradecer muito, né? Porque foi por causa dele que nós conhecemos o Reagan. Tem o discurso Time for Choosing, que foi o discurso que Reagan foi contratado, ainda era apenas um ator, né? Presidente do Sindicato dos Atores em Hollywood. E ele foi contratado, viajava aos Estados Unidos fazendo discursos para a GE, e ele foi contratado para fazer um discurso com liberdade de escrever o discurso do Barry Goldwater, e hoje é um discurso super famoso aí do Reagan. E aí o Barry Goldwater, ele fala nesse livro, Bruno, exatamente isso que você falou e que eu separei aqui, que é assim, é tão... Assim, de uma simplicidade que também tem uma complexidade, né? O conservadorismo, acho que a gente pode colocar dessa maneira. E ele fala assim, primeiro ele faz um parágrafo de como, e a gente vê isso acontecendo no Brasil, talvez pelo tom pejorativo que algumas pessoas dão para a palavra conservador, a gente vê as pessoas falando que conservador nos costumes, mas liberal na economia, como que uma desculpa, assim, olha, eu não sou obscurantista, tá? Aí você vê que existe ainda, né, uma aura assim que as pessoas não conhecem, né, na profundidade o que é o termo conservador, então elas já pedem desculpas. Não, mas eu sou conservador, mas eu também sou um pouco progressista. E o primeiro parágrafo dele, ele fala isso, né? Que ele está preocupado com o fato de tantas pessoas hoje com instintos conservadores na política, eles
se sentem culpados e têm que se desculpar de alguma forma, dizendo que não, eu sou republicano, mas também eu penso nas pessoas. E aí depois ele fala assim, o conservadorismo não é uma teoria econômica, embora ela tenha implicações, ele tenha implicações econômicas. Conservadorismo é o que coloca as coisas materiais em seu devido lugar, com uma visão estruturada do ser humano e da sociedade humana, na qual a economia desempenha um papel subsidiário. A principal diferença entre os conservadores e os liberais de hoje é que os conservadores levam em consideração todo o homem, enquanto os liberais tendem a olhar apenas o lado material da natureza do homem. O conservador acredita que o homem é, em parte, econômico e criatura animal, mas que ele também é uma criatura espiritual com necessidades e desejos espirituais. Além disso, essas necessidades e desejos refletem o lado superior da natureza do homem e, portanto, a precedência de suas necessidades econômicas. E eu acho que reflete muito bem isso que você falou, né, Bruno? A economia ela vem como um dos pontos, né? Que para os liberais é o ponto. Claro que aqui, quando você pega os livros sobre conservadorismo econômico americano, conservadorismo americano, você vê a influência da escola de Chicago, da escola austríaca, de Hayek, de Mises, mas hoje a nação, né, norte-americana, antes de ser uma nação do livre mercado, de Hayek, de Mises, da escola de Chicago austríaca, é uma nação cristã, né, Bruno? A fundação dos Estados Unidos, né, as 13 colônias que resolveram se tornar um país, uma nação, é uma nação religiosa, né, Bruno? Que tem na sua declaração de independência a proteção à vida. É a primeira coisa, né? É a vida, a liberdade e a busca pela felicidade. Que aí a gente volta, né? O Thomas Jefferson, que foi um dos pais fundadores ali, mais com a mão na massa da Declaração de Independência, ele volta lá no segundo tratado de governo de John Locke, que fala vida, liberdade e propriedade. Então, são valores muito conservadores, né, Bruno? Assim, historicamente, essa ideia de vida, liberdade e propriedade era chão comum entre conservadores e liberais clássicos, né? Aliás, aquele que é considerado um dos grandes nomes do liberalismo clássico na Grã-Bretanha, que é o Adam Smith, né, o criador da economia e tal, ele era um filósofo moral, ele não era economista. E os livros que ele escreveu, esse fundo moral, ele estava muito, muito presente. E em autores anteriores, como o John Locke, por exemplo, um dos grandes contratualistas, essa dimensão religiosa ela também fundamentava a visão de mundo que esses autores da época tinham. No caso dos Estados Unidos, essa presença de Deus e da religião, ela está desde a formação, ou seja, desde a ocupação do território, e ela é celebrada e sacramentada na Constituição e na própria maneira como as instituições políticas e a própria política ela é criada e desenvolvida. Nas últimas décadas, enfim, isso vem se perdendo um pouco, né? Especialmente pela posição do Partido Democrata, mas isso faz parte do DNA da história americana e não é só o DNA do Partido Republicano ou até do conservadorismo. É engraçado, eu estava relendo aqui um trecho desse livro muito bom. O seu livro, esse livro que você apresentou, Ana, eu não conheço, são textos de autores que são considerados conservadores, é isso? São textos de autores considerados conservadores, mas aqui nos Estados Unidos, o meu norte do conservadorismo é Russell Kirk, né? Que é burkeano e vem lá de trás. E aqui esse livro, eu acho que esse livro não tem ainda no Brasil em português, tem? As Raízes da Ordem Americana, não, eu sei que está na lista para ser publicado, né? A Realizações, que vem publicando as obras do Kirk,
tem como projeto publicar todas as obras. Mas foi bom você ter citado o Kirk, porque essa história envolve ele. Tem esse livro aqui, do George Nash. Esse livro é muito bom para conhecer a história do conservadorismo americano, pelo menos a partir de 1945. Então ele vem de 45 para frente, não pega o que tem para trás, os pais fundadores, embora ele sempre vá fazer referência a conservadores mais antigos. Tem uma parte do livro aqui, que é o capítulo 7, né, o que é o conservadorismo na América, a busca por uma herança viável. E o que ele vai dizer aqui é que nos anos 50 e nos anos 60 havia uma grande discussão intelectual sobre o que seria esse conservadorismo americano, porque as referências dos intelectuais conservadores americanos a partir dos anos 50, as referências eram estrangeiras. Então tinha o Burke, a grande influência do Russell Kirk, né, que é um autor aqui que é citado, o T.S. Eliot, né, que embora fosse americano, mas já estava produzindo na Inglaterra, portanto era mais um autor considerado inglês, até as próprias referências do T.S. Eliot, como Burke, eram referências inglesas, né? Tinha o Ortega y Gasset também, e no caso dos libertários, ou quem estava mais ligado à economia, também eram estrangeiros, o pessoal da escola austríaca, como Hayek, como Mises, e aí um outro autor que estava na economia, mas não era austríaco, que era o Wilhelm Röpke, uma grande influência na parte da visão econômica do Russell Kirk, né, com o seu livro Economia Humana. E é curioso porque a crítica que se fazia a esses conservadores como Kirk, que tentava, né, pegar essas influências e a partir dela identificar os conservadores americanos ao longo da história, como o John Adams, por exemplo, era rechaçada por autores da esquerda americana, dizendo que esses caras não poderiam ser considerados conservadores, porque o conservadorismo americano não tinha uma raiz propriamente americana, que essas influências eram todas importadas e, portanto, esse conservadorismo era muito mais um conservadorismo intelectual e não era ligado à própria história americana, e que o movimento conservador era formado inclusive por ex-comunistas que estavam muito mais preocupados em construir, em fazer dos Estados Unidos uma nação poderosa para combater o comunismo, do que propriamente resolver, a partir de uma visão conservadora, os problemas internos dos Estados Unidos, né? E fazendo uma ponte aqui com o que está acontecendo no Brasil agora, considerando a nossa história, tem alguns autores, cientistas políticos, quando vão analisar o conservadorismo brasileiro do século XIX, e a nossa tradição conservadora começa aí, faz uma crítica parecida, dizendo que um grande problema dos conservadores brasileiros do século XIX é que não havia uma história a ser conservada, não havia exatamente um Brasil ou uma tradição intelectual que pudesse servir como referência para esses conservadores. E por essa razão, esses conservadores brasileiros do século XIX também tinham que importar as suas influências. Essa importação vinha tanto de conservadores da Europa continental, né, espanhóis, franceses, quanto autores ingleses, né, como o próprio Burke, que era uma influência numa parte do Partido Conservador Brasileiro, que eram chamados de saquaremas, tinham o apelido de saquaremas. Então, assim, o paralelo que se faz é interessante porque os Estados Unidos estavam tendo essa discussão nos anos 1950, 1960, enquanto essa é uma visão que alguns historiadores ou cientistas políticos de hoje, olhando para a nossa herança do século XIX, fazem a mesma crítica, que eu acho que é uma crítica equivocada, né? Porque você pode muito bem, no caso do Brasil, olhar a trajetória histórica, né, a partir da chegada dos portugueses em 1500 e aplicar nela uma visão conservadora com base em alguns elementos, né, que identificariam esse pensamento conservador. E a partir daí também identificar ali figuras
conservadoras. No caso do Brasil, tem uma facilidade maior, porque nós tivemos efetivamente um partido conservador, nós tivemos estadistas conservadores e tivemos autores conservadores, jornalistas e gente da política também escreveu, né? Bernardo Pereira de Vasconcelos, né? O José Bonifácio de Andrade e Silva, aqueles todos identificados como sendo os construtores do Império, o Barão de Cotegipe, o próprio tradutor do Burke, que é o Visconde de Cairu. Então, todas essas figuras que representam os construtores da nação brasileira, aqueles, obviamente, tem uma ala conservadora e uma ala liberal, mas nós tivemos isso. E aí, no caso do Brasil, o problema é, quando há o golpe militar republicano que derruba a monarquia, aí nós temos, da parte dessa elite política saquarema conservadora, os grandes ou já tinham morrido ou estavam ali à beira da morte. Não sobrou muita gente. E até para influenciar as novas elites políticas sobre o presidencialismo republicano. Sobrou ali alguns liberais, que efetivamente depois assumiram, liberais ou muito influenciados ainda pela elite liberal do Império, que até ocuparam espaços de poder, como Campos Salles, Prudente de Moraes. Mas aí a gente tem um gap, né, dessa tradição conservadora que praticamente é extinta ali com o golpe militar e ela há uma tentativa de sua restauração com o João Camilo de Oliveira Torres, que vai produzir as suas obras ali nos anos 50, 60, 50, acho que final dos anos 50, 60 e 70 com certeza. E o João Camilo de Oliveira Torres, que escreve 2 livros importantíssimos para a gente entender a história desse período. No campo conservador, os construtores do Império, que é a história do Partido Conservador, então está ali os grandes nomes, as ideias, as grandes questões. E outro livro, que é a Democracia Coroada, que ele vai explicar como é que funcionava institucionalmente o Estado brasileiro, mas que também, nesse livro, está a história do Partido Liberal, que eram os Luzias. Então você tem aí século XIX, depois ali nos anos 50, 60, 70, o João Camilo, praticamente solitariamente fazendo esse trabalho, e agora você tem várias pessoas aqui no Brasil tentando, ou fazendo esse trabalho de recuperar essa tradição conservadora e atualizá-la, e outros tentando importar ou conservadorismo americano ou conservadorismo europeu. Então nós estamos no meio de um grande turbilhão, né, de ideias e discussões, e eu espero que disso saia algo qualificado e influente para o futuro breve. É que as pessoas entendam, né, que não tem essa eu sou conservador nos costumes e liberal na economia. Vai ser um trabalho assim longo, né, Bruno? Aqui, você estava falando dos anos 50, aqui, dos anos 50, teve a fundação da National Review, né? Então, eu acho que a National Review, quando foi criada, ela tomou uma proporção muito grande dentro do mundo conservador americano, e aí várias vozes, né, ali dentro da National Review, que é hoje uma das maiores publicações conservadoras até hoje, né? Anda meio anti-Trump, mas tem excelentes e profundos artigos. E aí, Bruno, eu queria que você falasse, por exemplo, você que é um profundo estudioso da nossa história, quando a gente vê a Revolução Americana acontecer, né? Porque nós não tivemos uma revolução na proporção da Revolução Americana, nós tivemos as nossas revoluções aí, mini-revoluções, né? Podemos colocar assim, mas a gente não teve uma grande revolução americana como aqui, que durou tantos anos e milhares e milhares de pessoas morreram. E a gente vê que dessa revolução, da Revolução Americana, aí a gente pode até voltar um pouco antes da Revolução Americana, né? Falar um pouco dos pais fundadores dos Estados Unidos, a gente vê que existia uma diversidade de pensamento neles. Eles não eram... Muita gente acha que a América, né, os Estados Unidos, eles chegaram nesse nível de evolução na Constituição, na própria Declaração de Independência, porque os pais fundadores
eram melhores amigos e se davam super bem, e não é bem isso, né? Eles era treta atrás de treta e se bicavam muito. E a gente tinha o Hamilton, né? O Alexander Hamilton, que queria um governo federal muito forte, e Thomas Jefferson puxando para o federalismo, e dentro de uma mesma família, por exemplo, John Adams, que era um advogado conceituado de Boston, que era um legalista e se dava muito bem com os britânicos também, e o primo dele, o Sam Adams, que era hoje seria um libertário quase incendiário. E exatamente dessa celebração, dessas diferenças, né, Bruno, que a gente vê que durante tantos anos eles colocaram ali essas diferenças no papel, no debate. Um foi vice de outro depois, e assim sucessivamente, bateram muita cabeça. Mas o que você acha que, de tantas diferenças e tantos debates, John Adams e Jefferson, existem cartas aí deles se bicando, foram reatar depois de velhos com a ajuda da mulher do John Adams. Qual o diferencial? Lógico que a gente teve um golpe, né, em 1889, mas qual o diferencial que você vê? E nós tivemos nossas 1000 constituintes aí, mas você acha que se a gente... meio que uma bola de cristal a pergunta, mas você acha que com os nossos pais fundadores, se o processo, se a gente não tivesse tido esse rompimento aí do verdadeiro golpe, você acha que os nossos pais fundadores, eles, como eles eram muito cultos também, você acha que eles seguiriam esse caminho dos pais fundadores daqui? Bom, isso aconteceu no Brasil, né? Quer dizer, isso tudo que você está falando que aconteceu com os pais fundadores da América, né? Era tiro, porrada e bomba, não tinha. Claro, eles estavam ali brigando intelectualmente, cada um defendendo a sua visão de mundo, de política, de sociedade. Havia divergências profundas entre eles, né? Então, hoje, quando se fala dessas figuras, né, o Benjamin Franklin, o John Adams, o Samuel Adams, e o Jefferson e tantos outros, essas figuras foram alçadas merecidamente a essa condição de pais fundadores, porque efetivamente foram eles os grandes nomes, embora tenha sido uma colaboração de muita gente, mas eles discutiram durante muito tempo, né? E além das divergências individuais, houve depois outra divergência, como parte dessas divergências individuais, dois grandes grupos, que foram os federalistas, né, defendiam uma tese segundo a qual os Estados Unidos deveriam ser a união das colônias e se constituir num país com um governo central, né, e, portanto, a ideia de que haveria sim federalismo, mas um governo central deveria existir, e outro grupo, que eram os antifederalistas, que achavam que não deveria haver governo central nenhum, que as colônias deveriam se virar por conta própria e, eventualmente, até cada uma delas se transformar em países. Né? Então, houve uma série de divergências, discussões, brigas, até uma solução que tentou conciliar as diferentes visões. É claro que, provavelmente, se fosse perguntado a cada um deles se estava satisfeito com a solução encontrada, que era a união das colônias sob um governo central mais limitado, portanto, essa conciliação entre as duas visões, provavelmente cada um deles desfiaria um rosário de críticas, né, e de insatisfações várias sobre aquilo que resultou como uma solução de conciliação. Mas, assim, política é isso, né? Não é uma visão só que acaba prevalecendo. Você tem que ceder, você tem que forçar, às vezes, a sua posição porque você acha que é mais correta e você consegue pessoas que apoiem aquela sua visão. E como resultado desse conflito, dessas divergências, é que vai nascer uma proposta política conciliatória. Isso aconteceu no Brasil,
né? Isso após a independência, né, com a formação de tudo. Eu acho que o grande evento que a gente pode comparar, claro, com as suas devidas dimensões, foi a formação e depois o resultado da Assembleia Constituinte, que resultou na Constituição de 1824. Porque houve uma grande discussão, uma grande divergência, que culminou com a dissolução da Assembleia por Dom Pedro I, dizendo que aquela Constituição que os representantes da Assembleia Constituinte haviam elaborado era uma Constituição que não garantia as liberdades o suficiente. Portanto, o Dom Pedro I assumiu a tarefa de dissolver o parlamento, né, e assumiu a tarefa de ele próprio, com um grupo, criar essa Constituição. E, de fato, essa Constituição foi criada, de 1824, que até hoje, considerando as 7 Constituições que nós tivemos, desde então, né, contando a de 1824, e por último, a atualmente em vigor, a de 88, essa Constituição continua sendo a nossa melhor Constituição e a Constituição mais liberal, de acordo com o espírito da época, né? A democracia liberal, com instituições que garantiam as liberdades, garantiam de forma explícita na Constituição a vida, a liberdade e a propriedade. Tem uma série, Bruno, que eu não sei se você já viu, eu falo sempre para todo mundo assistir, né? John Adams, assistam, porque ela é maravilhosa, é uma série até antiga, as pessoas, acho que é 2008, 2009, se eu não me engano. E o primeiro capítulo, ele cai numa... acho que ali pelo menos para mim, quando você estuda as batalhas que antecederam a Revolução, o primeiro capítulo mostra o massacre de Boston. Aqui, rapidamente, o massacre de Boston aconteceu em 1770. Os britânicos estavam protegendo um prédio da coroa britânica, onde os impostos eram guardados. E uma multidão se aglutinou ali, começou a provocar aqueles soldados e jogar pedra, jogar pau, pedaço de gelo e ali naquela confusão, ali naquela treta, o comandante ali dos Redcoats, dos britânicos, eles sempre falando não atirem, não atirem, e eles começaram a se sentir ameaçados, porque a multidão era assim 3, 4 vezes maior do que o número de soldados. E naquela confusão, gritaria, um britânico atira, e daí 2 atiram e 5 colonos morrem. E ali, 1770 ainda, né, 6 anos antes da independência, ali a coisa já estava sendo encaminhada ali para uma revolução. E aí, eu gosto muito desse episódio na história, Bruno, porque ali a gente vê que os pilares jurídicos do processo legal, do law and order, do rule of law aqui nos Estados Unidos, que a gente vê hoje, e antes da independência, com os pais fundadores, a gente já viu, porque ali a imprensa, né, que já existia, ela começou a fazer uma campanha de difamação em cima dos britânicos e de assassinato de reputação, e ninguém queria proteger, ninguém queria defender os britânicos no julgamento, até que John Adams, né, que era um advogado ali conceituado de Boston, conversou com os britânicos, fez a sua investigação e viu que foi legítima defesa. Então ele falou, tudo bem, eu aceito defendê-los. E a mulher dele falou, você está louco, né? A gente está vivendo um caldeirão que todo mundo odeia os britânicos. Você perdeu a sua cabeça, você vai jogar a sua carreira todinha na lata do lixo e nós vamos morrer de fome. E ele falou que não, eu tenho que ficar do lado da verdade e principalmente do processo legal, do due process. Todo mundo, todo homem merece, no mínimo, o direito do due process. E, long story short, para resumir, assistam o primeiro episódio, é fenomenal. Ele acaba, é um julgamento longo, ele consegue reverter algumas testemunhas e a retórica dele ali
perante o júri, a argumentação final do John Adams, isso tudo a gente tem documentos, né, hoje, que não é licença poética da série, não. A gente vê documentos e dali saiu uma frase muito famosa, né, que eu sempre estou postando aí, que fatos são coisas teimosas, não adianta os ditames das nossas paixões ou as nossas inclinações, que eles vão ficar ali super teimosos. E a gente vê, Bruno, que ali, 1770, 6 anos antes da Declaração de Independência, já tinha ali, né, um esboço do que eles imaginavam para a nação. Tanto é que o próprio primo dele, o Samuel Adams, falou: você é louco, eu não quero te ver nunca mais se você for defender os britânicos. E depois do julgamento, o próprio Sam Adams chegou e falou: hoje nós aprendemos uma lição, a gente precisa ter o que você nos apresentou como um dos pilares lá na frente. Então, isso eu acho sensacional, que os pais fundadores, eles trouxeram parte da índole de cada um. Hoje, a gente vê no DNA jurídico da América, né? É legal porque as singularidades de cada um deles foram muito bem aproveitadas, né? Tanto do ponto de vista do comportamento político, dos valores, né, que formam a sociedade americana, na conduta do homem público e também na parte jurídica, né? Até porque a Constituição americana ela se constituiu como um norte da elaboração posterior das leis, né? Então, esse espírito, ele obviamente tinha que estar presente. Desculpa te cortar, Bruno, mas para você emendar no seu comentário, isso foi um dos pontos, assim, em relação ao conservadorismo britânico, a própria Constituição, que é meio vaga, né? Não tem nada escrito, é uma coisa. E os americanos falaram: não, a gente vai ser, se for para ser uma república, a gente tem que colocar no papel, não é isso? Eles fizeram mais do que os ingleses fizeram, né? Os ingleses nem têm uma constituição escrita. No fundo, é a Carta Magna, que foi ali um acordo entre a monarquia e os aristocratas ali da área rural, né? E aquilo que se conhece por Constituição, o que tem na Inglaterra é a junção dessa Carta Magna com decisões judiciais e algumas normas. Você não tem um documento único que possa ser considerado a Constituição. Mas o que eles fizeram nessa Constituição foi isso, né? Foi a partir de uma visão religiosa, a partir de uma visão temente a Deus, a partir de uma ideia cristã, enfim, lá no alto eles erigem uma Constituição baseada nisso. Tem uma coisa assim dessa coisa da cena do John Adams, que é muito curiosa, que é o dever do advogado, né? Eu fiz faculdade de Direito, né, durante 5 anos, e o meu objetivo nunca foi ser um operador jurídico, trabalhar com isso, mas na cidade onde eu morava, Cachoeiro de Itapemirim, era o curso que estava mais próximo daquilo que eu queria fazer, que era jornalismo. E é muito engraçado, porque na faculdade de Direito, óbvio, você tem que você é treinado para ser advogado, né? Você pode escolher outras coisas depois, mas isso faz parte do espírito da faculdade de Direito, ou pelo menos deveria ser. E eu sempre tinha na minha cabeça, se algum dia eu optar por ser advogado, e não era uma opção na época, eu não conseguiria jamais, se um criminoso, por exemplo, chegasse até o meu escritório e confessasse um crime, né, sei lá, um estupro, uma coisa assim, esses crimes que eu acho abomináveis, imperdoáveis, eu sempre tinha na minha cabeça, se o sujeito chegar no meu escritório e confessar um crime e me pedir que o representasse, eu seria incapaz de... Eu não apenas não seria incapaz, não apenas seria incapaz de defendê-lo, como provavelmente eu daria uma surra no sujeito ou levaria direto para a delegacia, né? Então, essa coisa do dever do advogado, que, aliás, é o título de um texto famoso do Rui Barbosa, que ele ali descreve muito bem quais são os deveres, as obrigações de um advogado. E eu, na faculdade, eu acho que eu
li e reli esse texto umas 300 vezes para ver se eu conseguia ser dominado por aquele espírito e Você nunca falou, fui. não dá, não Não, é não para dá. mim, não é E para quando, mim. e quando eu vi a série e vi esse episódio, eu me coloquei na posição de um americano do século XVIII, com tudo aquilo que estava acontecendo dentro dos Estados Unidos, né, a tributação de vários itens que eram importantes para a vida, né, americana, não era nada de luxo. Né? Aliás, só um parênteses aqui, eu vi anos atrás um documentário muito bom que falava da importância e influência da cerveja na Revolução Americana. Ah, é? O documentário é ótimo porque ele conta que os primeiros produtos a serem tributados eram a matéria-prima da cerveja, que não era produzida em larga escala nos Estados Unidos, ia tudo da Inglaterra para os Estados Unidos, né, para as colônias, né, não os Estados Unidos, mas para as colônias, e eles começaram a tributar isso, e isso já começou a irritar os americanos, porque a formação das comunidades, né, que depois se transformam em colônias, era basicamente o seguinte: chegavam algumas famílias no local, eles construíam as casas, uma igreja e um bar, né, que era um pub ainda na época. Então, você tirar a cerveja ou a religião daqueles imigrantes era a declaração de guerra, né? Quer dizer, há um processo de deterioração dessa relação que vai culminar depois com a Revolução. Inclusive, Bruno, tem gente aqui nessa loucura aqui de quebrar, derrubar estátua e botar fogo, nessa loucura que virou esse Black Lives Matter, esse movimento todo aí de revisionismo histórico e de apagar a história. Tem muita gente falando o seguinte: mas a gente tem que fazer como na Revolução Americana, como o evento do chá, que é o evento famoso, né? Que eles entraram ali, os Sons of Liberty, os Filhos da Liberdade, eles entraram no navio, pegaram todo o carregamento de chá que estava sendo taxado, eles iam altas taxas para ser vendido para os americanos. Ali no meio da noite, eles entraram no navio, jogaram todo o chá no mar. E aí é que está a diferença, e que ninguém sabe da história. Bruno, eles quebraram os cadeados dos navios, pegaram todo o chá, jogaram todo o chá no mar, como protesto, né? Toma aqui o seu chá, você vai taxar a gente, você vai taxar lá no raio que o parta, chá no mar. Saíram dos navios e no outro dia eles colocaram novos cadeados. Não teve dano à propriedade alguma. Eles não quebraram os navios. Inclusive, o Samuel Adams falava: não quero que quebrem nada no navio. Nós não estamos aqui para destruir os navios. Até porque tinha muito americano que era, que era o ganha-pão, né, de fazer a importação ali dos produtos importados da Grã-Bretanha. Então, eles não mexeram em nada, não colocaram fogo em nada, não destruíram nada. Simplesmente entraram, jogaram o chá no mar, saíram no outro dia, botaram cadeados novos, os que eles tinham quebrado. E agora a gente vê isso aí e ainda tem gente que compara com a Revolução Americana com esse evento ainda. É absurdo, é absurdo. Aliás, pegar momentos históricos como esse, que tem um contexto muito bem definido, enfim, uma série de tensões que levam a esse tipo de coisa, você pegar isso e tentar voltar é completamente imbecil, ainda mais quando se trata de algo tão imbecil quanto derrubar estátuas. Né? Então, enfim, mas esse pessoal arruma justificativa para tudo, né? Dá nó em pingo d'água para poder tentar justificar todo tipo de loucura. Né? Bruno, agora, Ana, são 9h49, a gente tem que falar do seu curso, né? Então, de tudo que a gente falou aqui, como é que... O curso a gente vai...
história, todo mundo já sabe, tá muito explicado lá. Aqui é para a gente bater papo mesmo, roubar o seu conhecimento. Mas quem quiser fazer inscrição, como é que tá? Tá no site? Tá Vai no ao site? site, tá no site. anapaulahenkel.com.br. anapaulahenkel.com.br. Olha, o site agora está bombando. A gente migrou para um super ultra provedor. Agora 10 mil pessoas podem acessar ao mesmo tempo que ele não vai cair, que a gente teve um problema lá no fim de semana com um número muito alto de acessos, né? E aí o site ficou instável e caía. E tudo que a gente falava era só cadastrar o e-mail. Não tem carrinho, não tem nada ainda. Então, por essa instabilidade do site durante o fim de semana, a gente ia fechar as vagas hoje ou o cadastro de e-mail, mas aí a gente estendeu até sábado, até 11 de julho, a gente estendeu o cadastro com os 20% de desconto. Então, até sábado, quem entrar no site e se cadastrar vai ter acesso ao desconto. Vai ter acesso ao desconto. O desconto, a pessoa só cadastrar o e-mail, ela vai receber o link. Não se preocupem. Você vai receber o link que vai... Já o link com desconto. Porque a gente precisava priorizar quem queria participar e quem queria o desconto, né, Bruno? Porque não dá para a gente atender todo mundo. Então, a pessoa priorizando, cadastrando o e-mail, aí facilitou dessa maneira. E aí veio a boa notícia, né? A má notícia, porque o seu curso com Damari estão lá dentro da Hotmart, mas a maravilhosa notícia é que a dona Renata, que eu chamo de Mini América, porque ela é empreendedora, não perde tempo, ela vai e faz, já está trabalhando aí na plataforma dela e o meu curso vai sair dentro da plataforma dela. E aí vem você, vem o Clube da Mari, e a gente vai fazer uma coisa bacana, pelo que eu estou conversando com o Rodrigo, vai dar para a gente fazer lives, vai ser uma coisa muito mais intuitiva, muito mais abrangente também, interativa, né, com as pessoas, e isso vai ser muito legal. E o curso, Bruno, é basicamente assim, acho que todos os módulos, todos os capítulos, primeiro que eu pensei em organizar esse curso, porque a gente que mora aqui nos Estados Unidos e que vive o cotidiano americano, da política, das raízes americanas, aí a gente liga a televisão no Brasil ou lê o jornal no Brasil sobre a política americana, você fala, não é possível que eles estão falando isso. Não é possível que eles estão falando isso. Então, os anos foram assim, construindo uma certa irritação. Meu Deus, todo dia a gente tem que ir no Twitter e falar, é mentira, não é isso, não é bem assim, tá distorcido. Falei, bom, acho que se eu organizar o curso e a pessoa entender lá atrás, até hoje, o curso é, na verdade, uma apresentação de uma caixa de ferramentas, Bruno, para a pessoa entender, para a pessoa ler aquilo ali. Por exemplo, alguém esses dias me mandou uma mensagem assim, meu Deus, o Biden está com 20% nas pesquisas acima do Trump na pesquisa nacional. Aí eu falei, sabe o que vale a pesquisa nacional? Nada. A pesquisa nacional não vale nada. Você tem que ir estado por estado, você tem que entender quais estados já votam democratas, quais votam republicanos, o colégio eleitoral. E aí, quando eu expliquei, hoje ela só vai e olha os estados que estão ali, né, pau a pau. Essas ferramentas que eu quero que as pessoas tenham para que elas façam a sua leitura da política americana, entendendo a história. Por exemplo, movimentos como o KKK, as pessoas não sabem que eles eram um braço do Partido Democrata. Então, quando você apresenta essa versão real, né, a realidade histórica, as pessoas duvidam, falam, não é possível. E eu falo, olha, não acredita em mim, não. Vai no Google e dá uma olhada. Então, quando você... hoje a gente vê tanto, né,
numa era da cultura do cancelamento, republicanos são os mais cancelados aqui. Eles são racistas, homofóbicos, transfóbicos e todos os istas. Aí você pega a história e mostra que os 8 primeiros negros no Congresso eram republicanos, que o Partido Democrata era o partido escravagista, né? Que a guerra civil foi exatamente porque os democratas queriam manter a escravidão. E aí isso tudo vai dando uma perspectiva, né? Que foi na minha, quando eu mudei para cá. E aí você vê que ao longo dos anos, ao longo dos presidentes, existem pilares que a própria sociedade ela se autorregula para que eles não sejam derrubados, né? E o principal aqui que eu vejo, Bruno, é a liberdade. É a liberdade de expressão, é a liberdade de religião, é a liberdade de você empreender, a liberdade econômica. É um pilar muito sólido daqui. E aí, quando você começa a entender exatamente esse espírito, você vê que não é sobre partidos, não é sobre ser democrata, ser republicano. Você pode ter as suas vertentes políticas e as bases ideológicas em cada um deles, mas é muito além disso. Você vê, por exemplo, um xerife que aconteceu aqui na Califórnia, que diante de uma ordem executiva do governador, uma ordem inconstitucional, dizendo que ele tinha que prender e multar as pessoas que estavam fora de casa em determinado momento, ele falou, eu não vou cumprir. Eu não tenho pessoal para cumprir e nem se eu tivesse eu cumpriria, porque antes de ser um xerife, eu sou um cidadão, eu não posso cumprir uma ordem executiva que é totalmente inconstitucional, chegar em casa e mandar meu filho botar a mão no peito pela bandeira, pelo hino e respeitar a Constituição. Eu tenho, antes de ser policial, eu tenho que ser um cidadão que defende a Constituição e a bandeira, que está acima de tudo. Então, esses valores, Bruno, é um norte assim que a gente vê aqui na vida diária, na prática de você ser o cidadão. No federalismo, por exemplo, ninguém fica pedindo Washington, está tudo muito perto de você. As soluções, elas estão perto, basta você ser proativo e você fazer, e você cobrar. E é o accountability que a gente fala aqui, né? Então, assim, eu falei, bom, vou colocar algumas ideias do que acontece aqui para que a gente tenha uma oportunidade agora de ter uma reforma política, uma reforma tributária, como teve aqui, tirar o Estado das nossas costas para que a gente possa empreender, a busca pela proteção ali da vida. A gente vê o Supremo Tribunal Federal hoje tentando legislar a favor do aborto. Então, a gente... para a gente não... É um combustível para saber que quando você é proativo, algumas coisas elas acontecem num nível profundo que muda as nações. Basta a gente agora colocar em prática exatamente essa cidadania que a gente precisa colocar mais em prática no Brasil. Por isso que eu falei, não, tem que organizar isso para a gente ver que quando se juntam, mesmo que tenham pensamentos diferentes, mas para uma coisa muito maior, as coisas acontecem. E a América é um resultado disso. Isso que é interessante, né? A partir da fusão de tantas ideias divergentes, como é que se encontra um chão comum para construir um país e tornar essa herança, esse legado duradouro, né? E eu acho que o seu curso vai ser fundamental nesse processo de apresentar aos seus alunos, Ana, essa perspectiva americana, né? No seu caso, tem uma dupla dimensão. Você vai apresentar isso baseado, obviamente, naquilo que você leu e na sua vivência, mas você vai apresentar de uma perspectiva de uma brasileira que morou aqui quase toda a vida e depois foi residir nos Estados Unidos e passou a conhecer também como é que funciona isso no dia a dia. Porque o defeito de alguns cursos e até alguns livros é você simplesmente escrever sobre uma cultura política, uma cultura de forma geral de um país estrangeiro sem ter tido a experiência
de ser um quase nacional, né, de estar de tal forma mergulhado nessa cultura a ponto de identificar singularidades que alguém que está de fora e simplesmente é um estudioso jamais conseguiria fazê-lo. Inclusive, Bruno, eu acho que até a minha saída do Brasil, estando aqui há 10 anos, já há pouco mais de 10 anos, até para as perspectivas no Brasil, às vezes, eu acho que eu consigo enxergar algumas coisas que eu não enxergava quando eu estava aí, porque aí você está tão imerso no caldeirão, né? Que você não tem o que a gente fala na arquitetura, os olhos do pássaro, né? Você vê um pouquinho de cima, que é quando você faz o seu projeto. E aqui, não que eu saiba mais, de maneira alguma, mas é uma perspectiva diferente pela relação com outras experiências que você tem aqui. Tem um livro, não sei se ele está aqui, tem um livro que chama... Nossa, estou dando o livro aqui por causa do curso. Aqui, ó, esse aqui, que chama American Exceptionalism. É uma amiga minha, Thaís, me recomendou esse livro. O que esse livro fala, Bruno? E aí é que está, que a América, os Estados Unidos, é uma coisa única. Teve um perfect storm, aquela coisa que tudo vai acabar colidindo de uma maneira e coincidindo de uma maneira que nasceu essa nação única, como se não pudéssemos mais repetir essa receita, por causa de N fatores que o livro conta. E eu acho que é isso mesmo. Mas dentro desses N fatores, desses alguns fatores, existem coisas que a gente pode copiar, que a gente pode ter como norte, principalmente quando a gente fala de Brasília, accountability, um possível recall numa reforma política, uma reforma tributária mais robusta, a gente tentar entender, e dentro do meu curso eu também vou falar sobre isso, dos erros dos americanos também, do welfare que cresceu muito nos anos 30, né, depois da Grande Depressão, e de presidentes que colocaram o Estado inchado, e como isso mostra que até para uma nação rica e próspera é ruim, como que isso puxa para baixo a produtividade dos seus cidadãos, o ganho econômico, cultural e social do país como nação. Então, eu vou mostrar os erros também, não só apenas a América linda, Reagan, Cold War, comunismo, mas também os erros e principalmente a defesa da liberdade que o americano tem intrínseco. E aí agora eu quero dar uma provocada aqui nos nossos amigos libertários. A gente falando muito de liberdade, e quando teve essa pandemia que o governador colocou as asinhas de fora e andou assinando umas ordens executivas meio inconstitucionais, muita gente comprou, até aqui na Califórnia, que é um estado super progressista, aquela bandeira Don't Tread on Me, amarelinha com a cobrinha, que é uma bandeira, libertários, não briguem comigo, ela é da Revolução Americana, ela não é de vocês, sinto muito. E aí as pessoas colocaram nas casas exatamente fazendo uma alusão ali, voltando no passado, dizendo, olha, aqui não, don't tread on me. A nossa Constituição ainda é maior do que você, Estado. E aí eu conto a história dessa bandeira num destaque, eu até coloquei, que chama Gadsden Flag, que é a bandeira de Gadsden. E aí teve uma menina, eu não vou citar o nome dela, que ela falou assim para mim, mas por que você nunca cita os libertários quando você fala essa bandeira? Porque essa bandeira ela não é dos libertários, é uma bandeira da Revolução Americana e que ela simboliza todo um movimento, e no movimento da Revolução a gente não tinha só libertários. Mas hoje os libertários. E aí é a minha provocação agora, bom, não dá para... Como é que a gente vai falar que... Você pode até falar que Thomas Jefferson hoje seria um libertário?
ok? Né? Ele tinha uma certa fissura ali com a Revolução Francesa, depois ele até voltou atrás, falou, não, essa treta aqui deu muito errado, até que não tem nada de bom, não. Mas como que você fala que um general tinha valores libertários, ou um Hamilton que queria um governo central? Ou seja, eram várias ideias e a bandeira simbolizava. Aí, se você for pensar, Bruno, e essa é a minha provocação que eu vou deixar para os meus amigos libertários, a bandeira ela vem de uma xilogravura do Benjamin Franklin, que é aquela cobrinha picada em pedaços, que representa as 13 colônias, e que ele escreve join or die, se junte ou morra. E aí a provocação é a seguinte, join or die, que inspirou a bandeira Don't Tread on Me, join or die, é totalmente antilibertário, Bruno. Você não acha? Presumo que sim, né? Join or die, o libertário ali não é join, não é se junte, se organize, se... É uma coisa muito individualista. Até, aliás, o mestre Kirk, ele falava, ele era muito forte nessa declaração dele, que ele falava que o individualismo é anticristão, né? Ele tinha essa crítica forte ao libertarianismo e ao individualismo. Então, aí você vê que o conservadorismo americano ele tem as bases cristãs também muito, muito enraizadas ali no seu DNA. É verdade. Aliás, os libertários brasileiros, americanos e depois os brasileiros, assumiram essa bandeira, né, Don't Tread on Me, descolando a bandeira desse componente histórico, né, que representava uma coisa, e passou a representar uma rejeição ao Estado. Né? O Estado não venha me perturbar aqui, que eu não quero você aqui. No caso dos conservadores brasileiros, o que eu tentarei fazer, até já publiquei essa foto algumas vezes, é uma foto do Pracinha Francisco de Paula, uma foto famosa da participação do Brasil na Segunda Guerra. Ele está com como é que é o nome daquilo? Deixa eu ver aqui. Se fosse uma bala de um projétil, né, enorme, de um canhão, e estava escrito assim, a cobra está fumando, né? Virou um lema ali dos pracinhas. Isso, para mim, o Don't Tread on Me brasileiro é a cobra está fumando. Ou a cobra vai fumar. O Gabriel tem no quarto dele. A cobra vai fumar. Nossa, essa... Tem uma bandeirinha também, né? Da cobra fumando um cachimbo. Mas essa foto do Pracinha Francisco de Paula, essa foto é icônica. Até porque a quem não sabe da história da bandeira, a própria cobra foi colocada ali na bandeira pelo Gadsden, numa conversa com o Benjamin Franklin, que ele escreveu um artigo e ele publicou no jornal, na Gazette, na Pensilvânia, que ele falava o seguinte, que uma cobra, a cascavel ali, sozinha, ela às vezes não faz um barulho que traga medo, né, ou que assuste, mas que 13, 14, elas fazem um barulho que assusta até a criatura mais poderosa, digamos assim. Então, na verdade, se você for olhar, a cobra não está sozinha, join or die. Então, a provocação fica aí, meus amigos libertários. É quase antilibertária essa cobrinha aí. Aliás, só para fazer uma separação aqui importante também, porque o pensamento libertário, libertarismo ou libertarianismo, como queira traduzir, chegou no Brasil também, ele foi assimilado por grupos ou indivíduos diferentes de forma também distintas, porque eu conheço libertários que, do ponto de vista, digamos assim, moral, se consideram inclusive conservadores. Então, essa dimensão libertária, ela quase que se reduz ao problema político, ou seja, não quero o Estado aqui me enchendo o saco, o Estado tem que quase que se reduzir a pouquíssimas coisas, e quando é libertário anarcapitalista, o Estado não tem que existir mesmo, né? E aqui no Brasil também eu conheço tanto libertários, minarquistas, que não querem o Estado enchendo o saco, mas tem uma perspectiva conservadora, assim, em termos de valores, princípios e tal, como eu conheço anarcocapitalistas, que não querem o Estado de forma alguma,
e que também se consideram conservadores em todo o resto. Então, a gente tem um caldeirão aí Mas agora para dar e foi não ver. tentado lá em Seattle, né? Aquela zona lá que pegaram lá em Seattle, chamaram de CHOP, e que falaram aqui não entra polícia, aqui cada um faz o que quer, e ficaram o quê? Uma semana lá e o governo local, municipal, falou: não, não manda a polícia, não isso, não, é isso, aquilo. E aí a prefeita de Seattle ainda falou assim: ah, essa zona, Chop, é como se fosse um summer camp, todo mundo se gosta, todo mundo oferece comida para todo mundo. Resumo da ópera, Bruno: em uma semana foram 3 mortos. A polícia, quando um levou um tiro, chamaram a polícia não conseguiu entrar com a ambulância para salvar o rapaz morreu. Não existe mais. Acabou. Isso está Aí mais. Diga, diga. a, 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 a prefeita pediu ajuda da polícia, da Guarda Nacional, puf, limparam tudo. Acabou, não tem mais. Isso está mais parecendo uma mistura de Sociedade Alternativa do Raul Seixas e Paulo Coelho com The Wire, com É a série The verdade. Wire. Isso está muito para a sociedade libertária, não? Porque ainda tem uma certa ordem ali que é Tem uma feita por certa ordem, agências né? privadas, né? Então não Mas degenera era por isso, quase não. os anarcocapitalistas ali. Não, todo mundo faz o que quer e dá dinheiro para quem quiser e vende o que quiser. E não deu muito certo, não. Meu Olha, querido, acho que a gente tem que terminar isso. eu quero Daqui te a pouco eles agradecer cortam. muito, muito. Imagina. E olha, Bruno, eu vou fechar a nossa live com um print seu, que é um norte, assim, que eu mando para todo mundo, que eu publico toda hora, e sempre que eu publico viraliza, todo mundo me responde de volta, que é um print seu sobre sobre a definição de conservadorismo que coloca na cápsula certinha absolutamente tudo que nós, que não temos o seu potencial intelectual, queremos falar, e você dá de bandeja aqui para gente. Que você fala, conservadorismo é disposição, ação política prudente, cética, destemida, ordeira, construtora, pragmática, honesta, antirrevolucionária, antiutópica, popular, restauradora, reformadora das coisas negativas, preservadora das coisas positivas que sobreviveram aos testes do tempo. Brigadíssimo, brigadíssimo. Obrigada, Bruno. Depois eu coloco o print de novo ali nos meus stories, porque esse merece um replay ali Aliás, eterno. eu fiz uma versão levemente alterada desse conceito, acrescentando mais 2 coisas que eu acho, que eu julgo importantes. Provavelmente amanhã eu já vou publicar a nova versão, eu te mando em Então primeira mão, já me tá? manda. Um E beijo, para querido. quem está nos vendo, assim, o curso da Ana está incrível, com uma qualidade enorme. A plataforma que os nossos amigos Renata Barreto e Rodrigo De Antoni criaram tá incrível, assim. O seu projeto é o primogênito da plataforma, mas eu e a Mari já aderimos à plataforma e nossos cursos e projetos estarão lá também. A plataforma tá demais mesmo. E no caso para a gente encerrar aqui, né, eu queria citar, primeiro dizer uma coisa. Eu assumi, assim, eu ia adiando, né, mas assumi a tarefa de criar mesmo uma, ah, um projeto que pudesse passar as ideias conservadoras e para adultos, né? Você e a Mari estão desenvolvendo isso para jovens, é um projeto importantíssimo, e eu estou criando ainda um projeto que na hora certa será lançado para fazer isso com adultos, né? E para que a defesa do conservadorismo, né, prático esteja consubstanciada e fundamentada em ideias virtuosas, mas de acordo com a nossa história. Tá? Então, eu tenho estudado muito a história do Brasil, muito a história do pensamento conservador e da tradição política conservadora brasileira, para fazer, de uma forma mais ampla, isso que eu tentei fazer num conceito, né, baseado na nossa tradição. E para encerrar, uma frase
de uma figura importantíssima para o conservadorismo americano, um dos criadores da National Review, que é o William Buckley Jr., que ele, como todo conservador, se recusava, né, a dar uma definição de conservadorismo, e eu me arrisquei a fazê-lo, porque como ninguém faz, então aquilo vira uma zona e eu tenho cabeça de engenheiro. Né? Mas a frase do William Buckley Jr. é o seguinte, a concepção de conservadorismo dele: viver a minha vida como um homem obediente, mas obediente a Deus, subserviente à sabedoria de meus ancestrais. Nunca, nunca a autoridade das verdades políticas que chegaram ontem à cabine de votação. Né? Nossa! Então, encerrando aqui a nossa conversa. Obrigadíssimo, Fechou. Ana. Beijo Fechou. grande. Um beijo, dá um beijo na Mari. Beijo, Darei. Bruno. Obrigada. Obrigado.